Graça e paz, povo de Deus. Vamos nesta quarta-feira partilhar a palavra de Deus. Assim, queridos, queremos partilhar a mensagem que encontra-se em Gênesis capítulo 25, do versículo 29 a 34. E que o Eterno possa nos guiar nesta ministração, falar poderosamente aos nossos corações. Já falou muito ao meu coração através desta mensagem desde a manhã e nós queremos partilhar ela assim com vocês. Gênesis 25, 29 a 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de primogênito, direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amados, já deu para perceber que vamos falar sobre escolha. Você sabia que a nossa vida é repleta de escolhas? Nós fazemos escolhas assim, queridos, que tanto para a nossa vida, que reflete em nossas vidas pessoais, quanto as nossas escolhas também podem afetar a vida de outras pessoas. Tanto familiar, quanto, imagina um chefe na sua tomada de decisão, que toma, assim, um líder, né, na sua tomada de decisão, que toma, assim, decisões que afetam todos os seus liderados. Então, queridos, as escolhas, seja ela feita por nós ou por outros, mas vai ter as suas consequências, seja elas boas, seja elas más, vai ter a sua consequência. Podemos sofrer por consequências das escolhas de outras pessoas, como podemos causar sofrimento na vida de outras pessoas por conta das nossas escolhas. Vejamos, querido, alguém me perguntou uma vez, você acredita em destino? Eu disse: eu acredito nas escolhas, que nós fazemos escolha que vai refletir lá no nosso futuro. E outra pessoa ainda me perguntou, por isso surgiu essa mensagem, outra pessoa me perguntou: mas onde está então a soberania de Deus, se Ele permite que assim as pessoas fazem o que elas bem decidirem? Veja bem, queridos, Deus é soberano, porém Ele nos dá o livre-arbítrio. Essa foi também a minha resposta. Ele é soberano, mas Ele nos dá livre-arbítrio para que possamos fazer as nossas escolhas. Principalmente podemos escolher amá-lo ou não amá-lo, ao Eterno, segui-lo ou não segui-lo, queridos. E imagina, mas escolher amá-lo, escolher segui-lo, muda a Ele? Não, muda a nós, escolher seguir a Deus vai mudar a nós, vai afetar as nossas vidas para uma forma melhor. Sabe, queridos, e em meio às tribulações da vida, as tomadas de decisões, elas tendem a ser mal pensadas. A verdade é essa. Espere a correria acalmar, espere apaziguar a tempestade. Não tome decisão de cabeça quente, eu sempre digo isso, porque quando nós estamos agitados, o que ocorre? Nós não conseguimos enxergar assim o perigo, nós não conseguimos não conseguimos ver com clareza, nada, não conseguimos enxergar com clareza. Que o Eterno, amados, Ele quer falar, Ele
está direcionando, assim como Ele direcionou esta mensagem hoje ao meu coração, Ele está direcionando esta mensagem hoje a você que está assistindo e está ouvindo esta mensagem. Que você possa analisar racionalmente, amados, essa mensagem e também nas suas escolhas. Vamos decorrer nesta mensagem, queridos, algumas avaliações necessárias antes de fazermos escolhas. Primeiro, avalie assim as possíveis consequências das escolhas. Faça-se um cenário se eu tomar decidir por isso, como seria se eu decidir por isso? E comece a fazer montar um cenário, comece a avaliar as possíveis consequências dessa escolha que você está fazendo. Não escolha, não tome decisão assim, não seja impossível, assim, impulsionado a tomar decisão, amados, permanente para algo que é temporário, para algo que é temporal. Amados, não tome decisões permanentes para satisfazer as necessidades temporais. Não seja estúpido em suas tomadas de decisões. Trate com importância cada escolha que você está fazendo. Por que tratar com importância? Ah, mas é algo muito simples. Trate com importância, porque as consequências, queridos, pode trazer assim um dano irreparável. Imagina um pai de família que resolve deixar a sua casa por conta de uma amante. Imagina as consequências disso. Está afetando só ele, a sua escolha? Não. Afeta esta que esteve com ele desde o início, que conquistou muitas coisas junto. Afeta os filhos, afeta o pai, a mãe deste homem que está deixando a casa, está deixando a família. Então há uma série de consequências quando nós não avaliamos as tomadas de decisões e elas estão sendo avaliadas por conta de um calor do momento. Imagina, queridos, um filho que deixa a sua casa porque quer mais liberdade. Assim, analisando a palavra de Deus, amados, eu tomo a minha posição. Eu não acredito que, assim, eu não vejo base para que um jovem de seus 16 anos, 17 anos, deixe o seu lar só porque quer mais liberdade e o pai permite, a mãe vai morar sozinho, vai morar com os amigos. Vai sair para estudar? É uma coisa. Vai sair porque quer liberdade? A Bíblia ela nos deixa claro que deve deixar pai e mãe quando for se casar. Então, assim, há umas consequências, essa mãe vai ficar ferida, vai haver esse filho, a gente tem como exemplo o filho pródigo na palavra de Deus, que assim, quis viver a sua aventura, aproveitar a vida e teve também as suas consequências. Então, são possibilidades que é preciso raciocinar antes, são assim, avaliações que é necessário fazer antes de se pensar em fazer a escolha, certo? Segundo, avalie o cenário antes de fazer suas escolhas. Avalie o cenário, todo um cenário antes de fazer suas escolhas. É importante uma análise panorâmica para realizar as escolhas. É necessário fazer essa análise panorâmica. Decidiu, vai casar? Vou me casar? Decidiu, certo. Encontrou a pessoa? Comece a fazer uma análise panorâmica dessa pessoa. Faça essa análise panorâmica para que veja como trata os pais, veja como é tratado, como ela se comporta em grupo, como ela se comporta quando está somente com você. Comece a fazer uma análise panorâmica dessa convivência. Imagine, amado, se a pessoa é organizada, se você é desorganizado, comece a fazer essa análise. Eu confesso, minha, assim, pessoal,
Eu, nos primeiros anos de casado, eu sofri muito com gastrite, porque eu sou uma pessoa extremamente, assim, organizada, principalmente na questão do horário. Sempre fui muito organizada. Horário do café da manhã, horário do almoço, horário do jantar. Marquei alguma coisa com uma pessoa, se marcou às 19 horas estava lá, casei. Amados, olha, foi um transtorno. Os primeiros anos eu sofri muito com gastrite, porque meu marido não tinha, ele veio de uma família que não tinha essa organização, horário de café da manhã, horário de almoço, horário de jantar. Ele marca um compromisso, chega meia hora depois, e isso causava tanto transtorno na minha vida. 16 anos, resumindo, ele é o mesmo, ele continua chegando atrasado nos compromissos, chegando atrasado na própria casa no horário do almoço. E eu me adaptei à situação, certo? Mas o que eu digo? Você que ainda não casou, se comece a avaliar, fazer essas avaliações. Avalie a situação antes de entrar em uma sociedade. Eu vou abrir uma sociedade com um amigo. Vou abrir uma sociedade. Avalie a situação antes de abrir essa sociedade. Avalie, principalmente se tem grau parentesco, porque é complicado, porque se der errado, se der puro, vai ter assim, é como se fosse rachar a família. Eu já vi isso em muitas famílias, e a gente às vezes tem que intervir como líder, para que assim, porque há essa divisão mesmo quando a sociedade não dá certo e aí fica ambas as partes feridas. Amados, vai construir assim uma casa, isso é bíblico. Você vai construir algo, avalie o recurso. Tem o recurso necessário para essa construção? São coisas que são necessárias avaliar antes. Eu me decidi divorciar. Avalie antes as consequências desse divórcio. Quem estará sendo afetado? Avalie tudo isso antes de fazer a tomada de decisão, antes de realizar a escolha. Terceiro, avalie seu estado emocional antes das escolhas. Veja só, sentimentos de tristeza, alegria, raiva, medo, desencadeia emoções em nós, certo? Desencadeia emoções. E nem sempre aquilo que nós queremos é a nossa melhor escolha quando nós estamos pautados no medo, na tristeza, na raiva, na alegria. Esses são os sentimentos básicos, por isso eu estou citando só os sentimentos básicos. Veja bem, nem sempre o que nós desejamos é aquilo que é a melhor escolha para o momento. Na imaturidade da juventude, com os hormônios aflorados, assim, quantas decisões, amados, quantas decisões, quantas escolhas, assim, um jovem realiza. As consequências, e depois trazem consequência para toda a sua vida. Quantos filhos criados sem os seus pais por conta de uma escolha lá na juventude, e isso resultou mais tarde em uma pessoa, um adulto problemático. Veja bem, no momento da tristeza, a tendência é o choro, é a melancolia, e a decisão vai ser tomada baseado naquilo. No momento da raiva, ali a tomada de decisão, muitas vezes voltada para a vingança, está, principalmente se for baseada em uma traição. Me refiro aqui simplesmente à traição de cônjuge, mas traição de amigo para com um amigo, sabe? Você confidenciou algo a alguém e confiou ali, pediu, e de repente você vê que já está na boca do povo aquilo. Então, você se sente traído por aquilo. E o que ocorre? Quando você tomar uma decisão baseada na raiva, a tendência vai ser
baseado na raiva, principalmente pautada em uma traição, a tendência vai ser uma vingança, a tomada de decisão, vai ser voltada para a vingança. No momento do medo, a mente só fica travada, e a tendência naquele momento você quer destravar a mente, você fica com aquela mente travada que não consegue assim avançar. E tomar uma decisão neste momento, você não estará tendo uma visão panorâmica das possíveis escolhas para essa tomada de decisão. No momento da alegria, da euforia ali, da felicidade, a pessoa tende a tomar, baseado a sua decisão, ali ele tende a basear o quê? Em promessas, em compras, pessoas tanto no momento de tristeza quanto no momento de alegria, dependendo do estado, a pessoa tende a comprar quando ela é compulsiva. Já voltado à compra, ela vai, mesmo que lá depois, depois, né? Depois a gente vê como vai pagar. Vamos ter esse momento aqui para elevar a autoestima no momento, fazer essas compras. Então, queridos, avalie o estado emocional antes da tomada de decisão. Avalie como estão os seus sentimentos antes de decidir. Pastora, o texto lido de Gênesis 25, 29 a 34, é algo semelhante? Sim, porque Esaú baseou algo, que é o nosso quarto ponto. Esaú baseou algo pautado no sentimento, pautado na necessidade do momento. Avalie, amados, em quarto lugar, avalie as necessidades fisiológicas no momento como estão. É necessário avaliar, assim como está ali as necessidades fisiológicas. Você está com fome? Você está com sede? É diferente a tomada de decisão quando você tende a satisfazer as necessidades básicas do momento. Já percebeu? Você vai ao supermercado com fome, traz um monte de besteira para comer ali no momento, que são perecíveis, só para aquele momento. E traz pão doce, e traz uma cuca, e traz ali se é noite, já traz uma pizza, vai só colocando no carrinho coisas que é daquele momento, principalmente quem não tem o hábito de fazer a listinha do supermercado, que ajuda muito a economizar. Veja só, quando nós baseamos as nossas escolhas nas necessidades básicas, porque quando nós estamos com fome, com sede, a tendência é fazer as escolhas baseadas naquelas necessidades ali. O retrato de Esaú, queridos, é justamente esse. Esaú, ele faz a escolha baseado na sua necessidade básica, na fome. Fome você vai ter todo dia. Todo dia nós precisamos nos alimentar. Todos os dias nós precisamos comer. E ele não avaliou ali o momento. Veja só, ele chega e ele vê. O estômago estava vazio. Ele estava frustrado com uma caçada que ele foi e ele não apanhou nada, ele não veio assim, sem nada. Então ele chega e depara com um guisado de lentilha vermelho. A Bíblia é bem detalhista, né? Porque as cores encantam. Quem gosta de cozinhar, quem é assim chefe, quem é formado em gastronomia, sabe muito bem que a montagem do prato, as cores, chama muita atenção. E a Bíblia é detalhista, um guisado de lentilha vermelho. Então aquilo chamou a atenção. Imagina se o olhar chamou, aquela cor vermelha chamou a atenção, imagina o cheiro para um estômago vazio.
Você está passando pela rua e vê assim aqueles espetinhos, sabe aqueles espetinhos que fica aqueles pontos de espetinho que fica vendendo e cheira em todos os assim, cheira longe aquilo. Se você passa com fome perto de um lugar desse, é como se tivesse, acionasse rapidamente ali a sua acionasse rapidamente ali a sua fome mais ainda. Certa vez eu voltava da faculdade, já era assim umas 11 horas, estava no ônibus e aí uma pessoa sentou próximo a mim, eu com um monte de livros assim no braço, né? Um monte de livros assim. E aí ele sentou, aproximou, não sei qual era a intenção da pessoa, e aí ele me ofereceu uma bala. Aí eu disse assim, não, obrigado, eu não chupo bala. Ah, por que você não quer uma bala? Eu falei assim, sabe por que eu não quero a sua bala? Ele começou a insistir, eu falei, porque eu estou com fome, eu pretendo chegar na minha casa e jantar. E se eu chupar a sua bala, o meu cérebro vai entender que eu estou me alimentando, porque eu estou mexendo aqui, fazendo o mesmo movimento se eu estivesse mastigando um bolo alimentar. Então, o meu estômago, quando eu engolir a bala, que só essa gosma doce, e chegar no meu estômago, ele vai entender que aquilo é um alimento e ele vai soltar ácido gástrico ali. E como não vai ter a comida, eu sou uma candidata a possível gastrite. Aí ele disse assim, nossa, você estuda o quê? Aí eu disse para ele, eu estudo teologia. Aí ele falou assim, eu achei que você fazia medicina. Eu falei, não, eu estudo de tudo um pouco. Então, queridos, o que que ocorre? Se nós tomarmos a decisão baseado na fome, na sede, nas necessidades básicas, isso inclui até mesmo o sexo, que é uma necessidade básica do ser humano também, quem diz isso é Maslow. Veja só, se basearmos as nossas escolhas nessas necessidades básicas, nós vamos fazer escolhas erradas, porque isso é para o momento, isso é algo temporal e as escolhas muitas vezes vêm traz consequência permanente e às vezes não avaliamos isso. Quantas pessoas estão jogando assim, ó, anos de ministério por causa de uma escolha errada, decidiu fazer uma escolha? Quantas pessoas estão assim, abandonando seus lares por conta de escolhas pautadas nas necessidades básicas que tem todos os dias? Veja só, queridos, hoje Esaú tomou essa decisão há milhares de anos atrás. Hoje não é diferente. Muitas pessoas estão indo nesse mesmo caminho, estão indo neste mesmo rumo, baseado as suas escolhas no calor do momento, baseando as suas escolhas, queridos, naquilo que ele deseja para aquele momento. Mateus 4, você observa Jesus, ele dizendo, após 40 dias de jejum, ele diz, o Satanás aparece e ele diz, tentando, não é mesmo? Olha, mas você está com fome, mande como que essas pedras se transformem em pão. Você pode fazer isso, não pode? E quando ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, Mateus 4, você observa lá em João, capítulo 4 também, o versículo 14, quando ele depara com aquela mulher ali no poço, e ela começa a questionar, mas de onde você vai tirar a água para me dar? E ele diz a ela, olha, se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. 14, porque, amados, é uma água que vai saciar para toda a vida. O que eu quero dizer com isso? Não tome decisões baseadas nas necessidades fisiológicas. Não tome decisões baseadas nas emoções, no momento de tristeza, no momento da raiva.
Não tome decisões antes de avaliar o cenário das suas escolhas. Não tome decisões, amados, antes de avaliar as consequências das escolhas. Peçamos ao Eterno, ao Todo-Poderoso, para que Ele nos guie, nos direcione em nossas escolhas, para que possamos, amados, compreender que as nossas escolhas não afetam somente a nós, mas pode afetar o outro, porque realmente tem coisas que não afetam a nós, mas as decisões dos pais afetam os filhos. As decisões, amados, afetam aqueles que estão ali ao redor. Imagina, eu sei, amados, olha, eu não escolhi meu nome, certo? Eu não escolhi o meu nome, meus pais que escolheram. Tem coisas que nós não escolhemos, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Às vezes, todo mundo escreve com S meu nome, eu digo, olha, minha mãe não sabia que entre uma vogal e uma semivogal se usa S e não Z. Então, muitas vezes eu fico repetindo isso, porque todo mundo escreve errado ou fala errado, mas eu amo o meu nome. Veja bem, queridos, tem escolhas que nós fazemos que afetam todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso nós precisamos avaliar cada escolha que nós fazemos. Oremos para que o Pai das luzes nos ilumine nas nossas escolhas. Amém? Senhor, neste momento nós pedimos ao Senhor, ilumina-nos, ó Deus, em nossas escolhas. Eu sei que uma escolha errada traz consequência para a vida toda. Eu sei, ó Pai, que não acertamos, ó Deus, sempre, mas com o direcionar do Senhor, nós podemos escolher aquilo que é menos pior, pode-se dizer assim. Mas pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos auxilie a cada tomada de decisão, nos auxilie a cada decisão. Eu peço ao Senhor que ilumine os nossos caminhos, ilumine as nossas mentes, para que possamos a cada dia, ó Pai, escolher o bem e não o mal, escolher o certo e não o errado, escolher, ó Pai Celestial, aquilo que vai trazer paz e não dor, aquilo que vai trazer alegria e não tristeza, que possamos, ó Pai Celestial, assim escolher, ó Deus, baseado, pautado na Tua Palavra, as nossas escolhas, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te guie em suas escolhas, que o Senhor abençoe ricamente a sua casa, a sua família. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que outras vidas também possam ser abençoadas, edificadas. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva para nos ajudar a fazer com que essa mensagem chegue a outros corações também. Deus abençoe no nome de Jesus.